TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá! Este é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do município de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa. Muito obrigado por todos vocês que estão nos acompanhando aí, muito obrigado mesmo por sua audiência. O Preventino, logo ele chega aí e vai estar conversando com vocês também. Mas estamos aqui com o Dr. Sinésio Alves Filho, que é mastologista aqui na nossa cidade, um médico dos mais conceituados. Eu diria, Sinezinho, que você é um dos médicos quem eu acho um dos mais cultos aqui da nossa cidade, por isso que eu fiz muita questão que você estivesse conosco para comemorar mais um Outubro Rosa, né, Sinezinho? Muito obrigado pela sua presença, gostaria que você já se dirigisse aos nossos telespectadores. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez, para a gente conversar sobre esse tema que é tão palpitante, que é tão importante, que é a prevenção do câncer de mama, exatamente nesse mês de outubro, quando o mundo inteiro se mobiliza para que as mulheres se lembrem, se previnam, tomem ações no sentido de detectar precocemente o câncer de mama. Sempre uma doença que assusta muito as mulheres, que causa muita preocupação em toda a comunidade e sempre a gente lembrando aqueles pontos fundamentais que devem nortear a ação de uma mulher consciente, preocupada consigo própria, preocupada com a família, com a comunidade onde ela está inserida. Esse é o Dr. Sinezinho, tá vendo, gente? É muito conhecimento, Sinezinho. E você, a vida inteira, né? Eu admiro também a sua organização e gostaria que falasse um pouco de quando você começou aqui na nossa cidade, que inaugurou esses serviços de tratamento de mama, as suas estatísticas, como é que foi em relação ao passado e como é que está agora? Como é que estão os números em relação ao câncer de mama aqui na nossa cidade, diria até a região, Sinezinho? Isso. De fato, a instalação do nosso serviço foi em 1985, quando então nós voltamos para Varginha e logo nós começamos a atender na prefeitura, atender toda a população em geral e também a população da região. E com isso nós, quando da instalação já do Centro de Oncologia, nós já tínhamos já uma área de abrangência bastante significativa, o que vem se mantendo até hoje, em que pese outros mastologistas terem se fixado residência na nossa região. E os dados, Adilson, são muito interessantes. Diga-se. Porque nós observamos que no início, nos primeiros 10 anos da nossa instalação, nós víamos que o câncer de mama, quando ele era diagnosticado na nossa região, ele era já em fases muito avançadas, né? Em fases 3 e 4, exatamente. São aqueles tumores grandes ou quando a pessoa já apresentava doença à distância, no fígado, nos ossos, no pulmão, no cérebro, enfim. As mulheres tinham vergonha de se apresentar aos seus médicos, né? Escondiam a doença, não é isso também? Perfeito. Infelizmente, nós convivíamos durante muito tempo com esse, vamos chamar isso, pudor excessivo, que impedia muitas vezes a mulher de procurar o seu médico e quando procurava, muitas vezes não relatava alguma alteração na mama. Isso por quê? Porque o câncer de mama nas fases iniciais, ele não apresenta dor. Ele é simplesmente um nódulo, um caroço que vai tocável, crescendo. Né? Exato. O autoexame continua sendo um dos fatores mais importantes na detecção do tumor. Com certeza. Então, aquele tumor ele vai crescendo e como ele não dói, a mulher não dá muita importância para aquilo. E daí nasce até um mito, uma história que não é verdadeira, que a pancada na mama pode causar o câncer de mama. Eu demorei muito tempo para entender por que as pessoas pensavam assim.
E é muito interessante, porque a mulher, ela tinha o nódulo, ele vai desenvolvendo e como não dói, ela não presta atenção nele. Porém, se encosta ali uma bola, se a mulher bate a mama na maçaneta da porta, na quina da mesa, em qualquer lugar, ela leva a mão e aí ela percebe o caroço. Opa, então aqui tem um caroço. Só que aquele caroço, coincidência. Isso, aquele caroço já existia antes daquele acidente. E isso fazia a pessoa ligar o acidente como sendo causa do câncer de mama, o que na verdade não é assim que acontece. Hoje a mulher está muito mais instruída, muito mais orientada, né? Está com mais conhecimento. Exatamente. Graças a programas de divulgação como Outubro Rosa, que é um movimento mundial, como eu já disse, e graças a pessoas como você, Obrigado, que cedem um espaço para que a gente possa conversar sobre esse tema tão delicado para as pessoas. Então, gradualmente, nós observamos o nível de conscientização das mulheres. Elas têm percebido mais a importância de fazer os exames preventivos para a detecção precoce do qual a câncer de mama. orientação em relação à idade que a mulher deve se preocupar mais e já com o autoexame? Isso. Nós recomendamos que a mulher faça o autoexame assim que ela atinja aí, por exemplo, 20, 25 anos. O autoexame, que é extremamente simples. Tem uma vida sexualmente ativa, então, geralmente nessas fases, assim, Sim. tem a ver com a sexualidade? Não, infelizmente não tem nada a ver, não. A gente tem o câncer de mama desenvolvendo tanto naquelas mulheres que já têm vida sexualmente ativa, quanto naquelas mulheres que se previnem e que não têm relacionamento sexual. Certo. Isso não é um fator de risco para o câncer de mama. Por volta, então, de 20, 25 anos, a mulher deve se habituar a fazer o autoexame de mama, que é muito simples. Durante o banho, a mulher, com a mão espalmada, o corpo ensaboada, desliza a mão sobre a mama de um lado, de outro. E isso é, muitas vezes, o suficiente para a mulher detectar alguma coisa. É importante observar que 90% dessas alterações, elas são naturais. Benignas. São benignas. São alterações por causa de gordura, de uma certa irregularidade natural da glândula mamária. Porém, é importante para ela conhecer a própria mama. E no futuro, se ela detectar alguma alteração, procura aí o seu ginecologista, o seu mastologista. Sinésio, em relação a uma mama e outras mamas não são iguais, né? Ela tem uma diferença? Perfeito. Com relação à lateralidade, o que você pode nos dizer? Exatamente. Isso aí, se nós formos observar, a metade direita do nosso corpo é diferente da metade esquerda. E isso se refere também às mamas. Então é comum uma mama ser um pouco maior do que a outra, às vezes o mamilo é um pouco desviado. Isso são coisas que habitualmente pode acontecer sem significar que seja uma doença. Me veio aqui na cabeça mamilos agora, acessórios. Pode acontecer, né? Exatamente. A pessoa pode ter outros mamilos, no trajeto, no tronco. Histórias de mulheres que apresentam 3 mamas ou 4 mamas. Olha aí. Interessante. Lembrei de um filme do Schwarzenegger que tinha uma mulher com 3 mamas. 3 mamas, Mas isso tudo são mais curiosidades e que não necessariamente têm relação com o câncer de mama. Mas é importante que a mulher conheça o próprio corpo. Nós recomendamos, de uma forma geral, que aos 35 anos ela faça a primeira mamografia, até para que ela conheça o próprio corpo e que a gente tenha uma fotografia da mama dela nessa idade. Sim. E, por favor, guardem essa mamografia com muito amor e carinho. Com que idade, Sinésio? A partir de 35 anos, a primeira. E daí para frente, a periodicidade com que você vai ser feita essa mamografia, se é uma vez por ano ou a cada 2 anos, vai depender de uma orientação precisa que o seu médico vai dar. O seu mastologista vai poder orientar se essa repetição vai se dar uma vez por ano ou a cada 2 anos. E, quando necessário, fazer a complementação da mamografia com o ultrassom. Assim, nós conseguimos detectar, com a mamografia, o ultrassom e o exame clínico das mamas, nós conseguimos detectar até 98% dos casos de câncer de mama. Doutor Sinésio, vou segurar o senhor um pouquinho só, para a gente fazer um pequeno intervalo comercial e eu vou pedir para você que está nos assistindo, não saia daí. Estamos conversando com o Dr. Sinésio Alves Filho, estamos falando sobre o Outubro Rosa, sobre a comemoração, sobre a prevenção do câncer de mama. Não saia daí, nós voltamos já já. Quem me vê correndo assim,
Nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Preventino estava meio atrasado, estava acudindo a alguma emergência lá, Preventino. Pois é. Cumprimento o Dr. Sinésio Alves Filho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Preventino. Estamos com o Dr. Sinésio Alves Filho, estamos falando mastologista, consagrado aqui na nossa cidade. Estamos conversando sobre o câncer de mama, sobre o Outubro Rosa, que faz essa grande campanha aí que tanto colaborou na redução da incidência, não, mas melhorou o diagnóstico, não é isso? Exatamente. Diga pra gente, Sinésio. Normalmente nós falamos sobre a prevenção do câncer de mama. Mas, na verdade, o que nós fazemos é a detecção precoce do câncer de mama. Uma vez que nós não sabemos ainda por que a pessoa tem câncer, né? Então o que nós podemos fazer é detectar esse câncer na forma mais inicial possível. E conforme eu comecei a nossa entrevista, nos 10 primeiros anos isso vinha sempre em casos mais avançados. Porém, o que nós observamos de um tempo para cá é que nós estamos nos aproximando dos países de primeiro mundo, detectando o câncer de mama numa fase cada vez mais precoce. A ponto de hoje, de cada 10 cânceres que nós detectamos, 8 são em fases mais Bem iniciais. Inicial, né? A Isso. resposta, a cura mesmo, né, Sinézinho? Praticamente, exatamente. Hoje nós temos já pacientes que sobrevivem 10, 15, 20 anos depois de terem sido tratadas sem o menor problema de saúde. A incidência em relação a 100 mil habitantes continua a mesma, né, Sinésio? Adilson, você sabe que a incidência tem aumentado a nível mundial. Infelizmente, a incidência do câncer de mama a nível mundial tem aumentado e nós não sabemos ainda as causas por que acontece esse aumento. Então vamos falar sobre os fatores de risco? Quais são os fatores de risco para o câncer de mama? É sempre bom lembrar isso. Exatamente, a hereditariedade. Esse é um fato importante. Lembra que... Você sabe tudo, você está vendo, né, Sinésio? Estou vendo, estou gostando de ver, está bem informado. Nas famílias, então, onde você tem a mãe ou uma irmã que tiveram câncer de mama, então essa outra irmã, o risco dela ter câncer de mama é sempre aumentado. Então, sempre que na família tem um parente de primeiro grau que teve câncer de mama, o risco aumenta para aquele parente, aquele segundo parente. Um outro fator importante é ter o primeiro filho depois dos 30 anos de idade. O pessoal está adiando a maternidade para muito longe, né? Inclusive, tem muita gente querendo ser vovô e não consegue ser vovô, né? Não, doutora Dilson, não é isso mesmo? Estou na fila, com a senha na mão. Exatamente. E, então, são esses dois fatores principais que aumentam o risco de câncer de mama. A hereditariedade e o primeiro parto depois dos 30 anos. Outros fatores também podem incluir, que é o uso da reposição hormonal, aquelas mulheres que estão na menopausa e que fazem uso da terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos. Isso também é um fator que aumenta o risco. As meninas começam a usar anticoncepcional já muito precocemente, logo começam a menstruar para regular a menstruação. Exato. Isso tem algum fator relacionado com câncer de mama? Não. Até hoje não existe nenhum trabalho científico que mostre que o uso da pílula anticoncepcional provoque um aumento no risco do câncer de mama. Prótese mamária. Hoje em dia, antigamente as mulheres queriam muito fazer a redução das mamas. Hoje elas colocam muito mais prótese mamária no sentido de realçar mais o busto, de tornar o busto mais bonito. Isso tem alguma relação com o câncer de mama? Isso aí também é outro mito que nós temos que desmistificar. O uso da prótese mamária para aumento das mamas... Silicone, né? Silicone. São as próteses de silicone. Exatamente. Eles não aumentam o risco do câncer de mama. Nada Então, que ver. então, qual é o problema final?
O problema é que muitas vezes, ao usar a prótese, ela dificulta a detecção de algum nódulo que a mulher pode ter. Para vocês, na hora de fazer o exame, ele deve ser estranho, né? Fica um pouco mais difícil, mas a gente, mesmo assim a gente consegue. E atrapalha? Interfere? Isso atrapalha o diagnóstico, porém não impede o diagnóstico. Dá um pouco mais de trabalho, mas a gente consegue fazer isso de uma forma tranquila. Porque se você tem que tirar um nódulo com anestesia local ali, você tem que estar desviando da prótese. Como é que você faz? Como é que faz isso, gente? Meu Jesus, olha... Dá trabalho, Sinésio? Bastante mesmo. Isso não é da minha época, então eu nunca cheguei a fazer uma biópsia ou retirar um nódulo desse tipo. Imagina, que é isso. Mas deve ser bastante trabalhoso. Bastante trabalhoso, porque a gente vai ter que retirar um nódulo sem tocar na prótese, sem bulir na prótese. Senão fura, né? Vaza, exatamente, e aí perde todo o trabalho que a paciente já teve com a prótese anterior. Os outros fatores de risco, acho que o fumo é totalmente reconhecido, que acaba causando transtorno, não só para o câncer de mama, mas para todos os outros cânceres. Eu costumo dizer que só pode fumar quem não tem medo de câncer. Porque se existe uma substância que nós sabemos, a ciência provou já que é assim, que provoca o câncer, é o cigarro. E o cigarro, seja no câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de língua, ou seja, a pessoa pode até escolher qual câncer que ela vai querer. A gente não pode cansar, mesmo no nosso momento da saúde, nesse trabalho de prevenção, sempre insistir com as pessoas, para que aqueles que iniciaram no tabagismo, que interrompam, né? Em qualquer tempo, né? Perfeito. Isso aí realmente, assim, aquela história que você fuma para ser incluído no seu grupo, pensa bem no grupo que você está querendo ser incluído, hein? Porque não deve ser coisa boa, hein? Muito bem mesmo, né? Verdade. Sinésio, em relação aos avanços, nós diagnosticamos, foi feito lá, o pessoal passou lá com os mastologistas, aliás, um abraço para os demais mastologistas aqui da nossa cidade, Alessandro, Carolina e a... Sempre bons amigos, pessoas que trabalhamos juntos. É um prazer trabalhar junto com pessoas tão eficientes. Falei, dessa vez eu vou conversar com o Sinésio, depois nos próximos programas nós convidamos um por um para poder estar participando aqui junto conosco também. Mas, Sinésio, e os avanços nesses últimos anos, o que aconteceu de novo em relação à mama aqui, que a gente possa informar os nossos telespectadores? Felizmente, existem muitas pesquisas a nível mundial sobre o tratamento do câncer de mama. Velhos conceitos arraigados, desde a minha formação, que já faz algum tempinho, né? Vem mudando gradualmente, permitindo que a gente... Juventude acumulada, doutor Sinésio. Permitindo que a gente, então, consiga ter tratamentos precisos, bem feitos, cada vez mais conservadores. E isso, então, dá para a mulher uma condição de sobrevida muito melhor. E naqueles casos, quando é necessário retirar totalmente a mama, sempre existe o recurso de fazer uma reconstrução, seja com o músculo da própria paciente, seja com o uso, então, de próteses de silicone, uma vez que isso hoje está bastante acessível, inclusive, pelo Sistema Único de Saúde. Eu diria que, então, que é uma tendência, são os procedimentos minimamente invasivos. Perfeito. Cada vez mais nós procedemos a cirurgias mais conservadoras, menos invasivas. Estamos conversando com o Dr. Sinésio Alves Filho, viu, Preventino? E nós vamos chamar mais um breve intervalo comercial e vamos para o nosso terceiro e último bloco. E mais uma vez eu convido a vocês, não saiam daí, nós voltamos já já. Trabalho e compromisso. É assim que a Prefeitura está cuidando da cidade e de você. A nossa UPA ganhou o título de referência como uma das melhores do país. No trânsito, tivemos recapeamento e sinalização nas principais avenidas. Na habitação, já foram 470 casas entregues e mais 574 estão sendo construídas. Nosso trabalho segue no caminho do compromisso. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações.
Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Aquele slogan de sempre, qual que é mesmo, Preventino? É melhor prevenir do que remediar. O senhor concorda com esse mote tão antigo, doutor Sinésio? É melhor prevenir do que remediar, né? Parece que é tão antigo isso, né, Sinésio? Perfeito. Já dizia uma paciente que eu aprendi com ela que o seguro morreu de velho. É mesmo. Mas morreu. Enquanto que o prevenido foi no enterro. Olha aí, guarda essa daí para a gente poder falar, repetir aqui no programa também. Sinézinho, e vamos avaliar o Outubro Rosa deste ano, o que tem acontecido, o que a gente poderia fazer a mais no sentido de melhorar essa conscientização, seja no serviço privado, seja no serviço público. Faça o seu balanço sobre esse programa de prevenção, como é que foi ocupado na mídia durante esses últimos dias. Felizmente, nós temos observado um aumento crescente da presença do Outubro Rosa na vida das pessoas. Parênteses, vamos dizer Outubro Rosa e Novembro Azul, quando se faz a prevenção do câncer de próstata, um câncer também terrível para os homens e que hoje é perfeitamente controlável. Com relação ao Outubro Rosa, então, nós temos observado uma difusão crescente, uma participação cada vez maior das empresas, do público em geral, das instituições públicas. Né? Eu vi até no hard rock, né? Do sistema do hard rock, tudo é um sistema de prevenção, assim, falando com todos os clientes que utilizam aquele serviço. E eu já tive a oportunidade de, fora do Brasil, presenciar campanhas belíssimas de outubro. Bonita mesmo, né? Quando, por exemplo, na Turquia, entendeu? Então, o mundo inteiro se une em outubro para fazer as mulheres tomarem cada vez mais consciência da importância da prevenção do câncer de mama. Aqui no nosso meio, certamente, nós temos já bastante ações que são tomadas no sentido da prevenção, mas cabe exclusivamente a você, mulher, exigir do seu médico que peça os exames. É necessário que você tome consciência que a principal responsável pela sua saúde é você mesma. Né? O Outubro Rosa vem tão somente consolidar, lembrar você da tua importância para a manutenção e recuperação da sua própria saúde. Sinésio, eu vi que lá das palestras suas que você fez lá na Associação Médica, você associou o câncer do colo de útero também, nas suas falas, nas suas apresentações, ou eu estou enganado? Não. De fato, alguma coisa foi falado sobre a questão do colo de útero, e o colo de útero hoje, você veja, que era uma doença terrível há 30, 40 anos atrás, e hoje é praticamente controlada. E uma grande vantagem, uma raridade, e que tem hoje no câncer de colo de útero, é uma vacina, e que deve ser estimulada as mulheres a fazerem essa vacinação. Porém, no câncer de mama, infelizmente, ainda não existe. Só para lembrar, é o HPV, a mesma vacina que é dada para o HPV. Perfeitamente. Mas, infelizmente, no câncer de mama, nós ainda não dispomos de um sistema de prevenção de vacinas. Então, assim, existe, e da mesma forma como nós controlamos já o câncer de colo de útero, nós caminhamos hoje para um controle do câncer de mama. Observe-se que a mortalidade causada pelo câncer de mama tem diminuído consistentemente em muitos países, mas por causa de ações como essas, do Outubro Rosa, pessoas como você que divulgam essa informação, uma mobilização total da sociedade. Esperando que esteja colaborando, você que esteja nos assistindo, as mulheres que estejam nos assistindo, façam o seu autoexame, procure o seu médico aí, o seu ginecologista, o seu mastologista, e não deixe de fazer essas medidas simples, né, de ter essa iniciativa.
Me lembrou muito a fala sua, doutor Sinésio, é a mesma coisa que vem acontecendo no trânsito, né? Perfeito. Não adianta nós queremos que haja uma grande mudança no trânsito, sendo que o maior causa de acidente no trânsito é a imprudência mesmo. A imprudência, né? de cada um. Então seria um ato de imprudência hoje das mulheres, aquelas que não tomam a iniciativa no sentido de fazer essas ações de prevenção. E se você me permite um mote Pois também, Uhum. o câncer de mama tem cura. Uhum. A cura do câncer de mama está nas suas mãos. Uhum. Então, previna-se. Uhum. Procure em você, procure no seu médico. Não fique com medo do câncer. Qual que seriam os temores, então, das mulheres? É o medo do próprio nome, da própria doença, Sinésio? Na verdade, é o estigma. É o estigma que é ligado à palavra câncer de mama. Vamos falar aquela doença, não quer nem dizer o nome da doença. Porque isso é compreensível, porque no tempo das nossas avós, realmente morria-se muito de câncer de mama. Uhum. Porque não se fazia o diagnóstico a tempo. Hoje, nós temos condições de diagnosticar o câncer numa fase precoce e proporcionar para a paciente um controle que vai possibilitar a ela viver muito bem durante muitos anos. Como viver mais e melhor, né? Exato. Uma das ações são essas de prevenção do câncer de mama, que tão enfatiza aí o Outubro Rosa. Entendeu, Preventino? Entendi. Tá compreendendo? Você tá muito quietinho aí, prestando atenção aí, né? Então as ações não devem parar. Vamos torcer para que o ano que vem as campanhas sejam mais efetivas ainda e que mais mulheres estejam envolvidas. Está faltando mamografia aqui na nossa cidade, Sinezinho? Olha, parece que não. Parece que a demanda tem sido compatível, a oferta tem sido compatível com a demanda. Tem havido algum desencontro de logística? O que você acha que você pode propor para melhorar aí no serviço público? Isso aí nós estamos em contato constante com as nossas autoridades sanitárias, com a Secretaria de Saúde, e sempre eles nos apoiam muito nessas iniciativas, dado exatamente que a seriedade do trabalho que nós procuramos desenvolver, não só com elas, mas principalmente com as enfermeiras que atendem toda a rede pública de saúde e que prestam um serviço inestimável aos médicos. Vamos lembrar quais são esses atores aí que tanto participam aí, que você é um dos líderes, mas gostaria que você mandasse um abraço e um agradecimento a todos esses serviços que trabalham junto com vocês aí. Sem dúvida alguma, vai aqui um especial abraço, um carinho muito grande por você, amiga enfermeira, auxiliar de enfermagem, que está lá na ponta do serviço, que está nas unidades básicas de saúde, fazendo uma triagem, colhendo material, acolhendo essa paciente, fazendo o primeiro atendimento e, quando necessário, encaminhando, então, para a Policlínica Central, quando, então, nós, 3 mastologistas, estamos à disposição das mulheres para resolver aqueles casos que não foram resolvidos na unidade básica de saúde. E depois a todo o pessoal do Hospital Bom Pastor, ao Centro de Oncologia, que sem dúvida alguma oferecem uma condição ímpar de tratamento diferenciada, que em poucos centros no mundo você vai conseguir ter um atendimento humanizado, um atendimento tão prestativo para todos aqueles que nos procuram lá. E, finalmente, um agradecimento especial aos meus amigos mastologistas, particularmente a doutora Alessandra, a doutora Carolina, que são colegas de grande valor e, como diz, a gente tem que estar junto de pessoas boas se a gente quer ficar bom, não é assim? É verdade. Obrigado especial a você, Adilson, que sempre proporciona esses momentos para que a gente possa transmitir para a população informações que nós consideramos tão importantes, simples e úteis. Muito obrigado, doutor Sinésio. Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam este Momento da Saúde e aguardamos vocês até a próxima semana. Até lá, né, Preventino? Tchau, tchau para todos vocês. TV Princesa apresentou Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP.